Oi, gente, tudo bem? Eu sou Lise Batista, psicóloga clínica, educadora parental e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho contigo sobre Lise, meu filho não me obedece, que é uma coisa muito comum da gente escutar, né? Não só em consultório, mas na nossa vida, né? Às vezes a gente escuta muitos adultos dizendo: ai, mas esse menino é muito desobediente, meu Deus do céu, o que eu faço para essa criança me obedecer? Né? Quem nunca passou por isso ou quem nunca falou isso? Mas antes de mais nada, eu quero começar te contando que a palavra obedecer no dicionário significa submeter-se à vontade do outro. E eu te pergunto, será que de fato você quer que o teu filho se submeta à vontade de alguém? Quando a gente diz submeter à vontade de alguém, é literalmente fazer aquilo que o outro quer que ele faça. E essa criança, quando ela aprende desde pequenininha apenas a obedecer, a ser submissa à vontade do outro, ela aprende que tudo aquilo que ela tem vontade de fazer não é importante, não é validado. Sinceramente, eu prefiro a palavra respeito, né? A criança, ela precisa aprender a respeitar, que é muito diferente de obedecer, né? Eu vou te dar um exemplo clássico que provavelmente você deve passar aí na tua vida. Imagine você, uma pessoa que você gosta muito. Quando essa pessoa te pede alguma coisa, né? Pode ser um tio, uma tia, um colega de trabalho. Quando essa pessoa pede alguma coisa para você, imediatamente você tem vontade de fazer. Por quê? Porque você tem tanto carinho por essa pessoa, você se sente tão respeitado por ela, que quando ela te pede, você sente vontade realmente de fazer, né? Você se sente disposto a fazer. Agora pense ao contrário, naquela pessoa que você não tem muita afinidade, que você não gosta e que toda vez que ela te pede alguma coisa, ela já te pede gritando, ela já vai pedindo, mandando, aliás, é um pedido, é um comando, né? Ela já pede mandando para você fazer. Qual é a sua vontade de fazer? Eu aposto que a sua vontade é assim, ó, pequenininha. Isso não é diferente com as crianças, né? Quando a gente ensina a criança a palavra respeito, que é muito diferente de obedecer, essa criança aprende a ter a vontade de fazer aquilo que a gente está pedindo. É muito comum na educação dos filhos, né, os adultos fazerem as famosas chantagens emocionais com a criança para que ela te obedeça. Então, muitas vezes você diz assim: ai, mas se você fizer isso, eu te dou aquilo. Toda vez que você dá esse comando para a criança, na verdade, a gente chama de adestramento. Você está adestrando essa criança. É como se fosse aquele bichinho de estimação, sabe? Um cachorrinho que você dá um petisco para que ele faça algo, você dá um petisco para que ele role, você dá um petisco para que ele faça um carinho, você dá um petisco para que ele faça um cheirinho em você. Não é diferente com as crianças, infelizmente. Né? Embora pareça uma piada ou pareça ser muito forte, mas no cotidiano é isso que os pais fazem inconscientemente, sem perceber que estão fazendo. E quando a gente se coloca nesse lugar de adestrador desta criança, será que é por isso que na vida adulta a gente vê em grandes empresas, por exemplo, quando você vai entregar alguma coisa para alguém, né, um relatório, o teu chefe diz assim: ah, mas não foi isso aqui que eu pedi. E aí você diz: ah, mas foi isso aqui que eu entendi que era para ser feito, né? Porque você não se sente com a liberdade de fazer além. Ou você só quer fazer além se te pagarem a mais, né? E a mesma coisa essa criança vai aprendendo, que ela só pode fazer alguma coisa se ela tiver alguma coisa em troca. Triste, né? Mas é infelizmente assim que muitos adultos fazem inconscientemente. Não faz porque querem fazer desse jeito, não faz porque tem vontade de fazer assim. Na verdade, se faz porque está apenas se replicando o que foi aprendido lá na sua infância. Outro ponto importante aqui que eu quero trazer sobre a obediência é que muitas vezes a gente acaba rotulando a criança como teimosa, como desobediente, como hiperativa, né? E essa criança às vezes nem é, mas às vezes a gente como adulto não tem esse recurso para lidar com essa criança, a gente começa a fazer essas rotulações. E toda vez que eu faço uma rotulação de uma criança e que ela escuta eu fazendo essa rotulação, a criança inconscientemente ela começa a ter aquele comportamento para validar a fala daquele adulto.
Né? Então, vou te dar um exemplo. A criança escuta muito, eu sou teimosa. Ela é teimosa, ela é teimosa. Sabe aquela historinha assim? Fala até que se torne verdade, né? O que uma mãe fala tem grande poder. Nossa, a palavra, né? Praga de mãe pega. Você já ouviu isso? Ou seja, toda vez que você fala essa rotulação para essa criança, ela precisa se comportar do modo que a mamãe falou, que o papai falou, que o adulto de referência falou. Inconscientemente, na psicologia, a gente chama isso, né, de fortalecer a fala do adulto. Muitas vezes, quando os adultos agem, né, para que essa criança me obedeça na base da violência, o adulto está partindo de um lugar de frustração. Ele está tão frustrado com que aquela criança não está obedecendo, ele está tão frustrado que ele não está sendo ouvido, que ele age na violência, né, com a intenção de que, se eu bater, ou se eu gritar, ou se eu punir, só assim ele vai me ouvir, só assim ele vai fazer. Eu gosto muito da cultura oriental, sabe, gente? A cultura oriental, ela tem um ponto de vista sobre a criança que eu gosto muito. Muito diferente da nossa ocidental. Eles costumam sempre agradecer primeiro da criança fazer, né? Eles agradecem antes da criança fazer, porque eles acreditam que isso tenha conexão com o outro. Te dar aqui um exemplo. Depois que eu aprendi isso, eu faço muito aqui na minha casa. Então, eles agradecem a criança, por exemplo. Ai, a mamãe já tá tão feliz que a gente vai chegar em casa, já que a mamãe tá tão cansada, e você vai correr tomar banho. Nossa, eu tô tão feliz que hoje você já comeu toda a comida do seu prato, que você sabe que comer tudo é importante pro seu corpinho crescer, pro seu corpinho se desenvolver. Ou seja, abrir as portas do coração para aquilo que você está pedindo. Gente, ninguém consegue recusar a um pedido quando ele é feito com gentileza, com educação, com carinho, com conexão. Tudo aquilo que você pede, que você vai truncando, que você vai na briga, afasta. Ninguém quer se aproximar de briga. Ninguém quer, principalmente as crianças. Né? É que falta às vezes recursos para nós, enquanto adultos, usar essa delicadeza, de fato, para pedir isso para a criança. Né? Muitos de nós não tivemos na nossa infância esse respeito, esse olhar cuidadoso, esse olhar carinhoso. Né? A gente vem de uma educação extremamente autoritária e que quando alguém pedia, ou se o pai pedisse para a gente com educação, ele estava sendo extremamente permissivo. Era como se a criança pudesse fazer tudo. E não. Na educação respeitosa, quando você parte desse princípio de primeiro agradecer para depois pedir para a criança, você parte de um lugar que, poxa vida, o que você faz é tão importante para mim. Poxa, o que você faz me deixa também feliz. Porque quando você me pede, eu também consigo fazer. E nessa troca de relação adulta e criança, ambos conseguem crescer, ambos conseguem se desenvolver. E eu acredito muito, sabe, gente? Eu sou dessa opinião assim ferrenha, que quando a gente toca o coração do outro, a chance dele fazer aquilo que está sendo pedido é muito maior. E não só maior, a criança ela precisa ser antecipada, ela precisa saber qual que é a tua necessidade também enquanto adulto. Né? O fato de você agradecer, você mostra para ela o que você precisa que ela faça antes de ser feito. A criança ela precisa dessa antecipação. O que será que vai acontecer quando eu chegar em casa? Quando eu chegar em casa eu sei que eu preciso tomar banho porque tá todo mundo cansado. Né? Eu sei que eu preciso comer toda a comidinha porque a mamãe precisa lavar logo a louça. Eu sei que eu preciso tomar banho porque a gente tem compromisso. Né? Só que você pede de uma forma diferente. Você pede agradecendo. E é assim que eu vou pedir para você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, envie para mais pessoas, para que mais famílias possam ter acesso a esse tipo de informação. Um beijo, fica com Deus e até mais.